Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que o amor do Mestre Jesus nos envolva. E hoje a nossa preleção é um tema interessante, suave, confortador, esperançoso, que é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que são bem-aventurados os felizes aqueles que são mansos e pacíficos. Realmente, essa abertura, ela é muito valiosa para nós. Mas aqui cabe uma pergunta. Como é que nós podemos ser mansos e pacíficos diante de uma doença grave, que nós somos quase que inconscientemente levados à rebeldia, a reclamar, a acusar, questionar? Como podemos ser mansos e pacíficos diante de tanta violência? Como podemos ser mansos e pacíficos diante de uma injustiça que nos afeta ou afeta o nosso próximo? Mas Jesus está falando exatamente sobre isso. É preciso aprender a ser manso, pacífico. Não significa se submeter à loucura, à violência, à agressividade do dia a dia. Mas aprender a controlar cada um de nós individualmente, espiritualmente, aquele instinto que nós temos ainda de nos rebelarmos, de reagirmos com violência. E ele completa essa sua instrução dizendo: porque os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Não é possível herdarmos uma terra, um planeta, onde há tanta violência, tanta guerra, tanta miséria, tanto desespero. Somente os mansos e os pacíficos poderão modificar esse planeta. Jesus também diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mas todos nós não somos filhos de Deus? Não fomos todos nós criados da mesma forma? Saímos da mesma fonte? Mas Jesus está nos dizendo que filhos de Deus, que herdarão a terra por ser mansos e pacíficos, é aqueles que praticam, compreendem o amor. Aquele que ama, como Jesus nos ensina, jamais cultivará novamente a violência dentro de si. Jesus está estabelecendo, meus amigos, meus irmãos e irmãs, uma lei da doçura, uma lei da moderação, uma lei da mansuetude e uma lei que nos fala sobre a paciência. Interessante a paciência. Interessante a não violência. Gandhi libertou a Índia pela não violência. Não disparou um tiro sequer. Libertou a Índia do domínio da Inglaterra. Buda, o iluminado. Kant, a razão. Jesus, o perdão, o amor. Durante toda a nossa história, nós temos grandes exemplos de mansos e pacíficos. Por isso que Jesus nos recomenda que nós não devemos dar muito valor aos bens da terra. Propriedades, objetos, coisas, que nós perdemos horas e horas da nossa própria evolução espiritual, correndo atrás, e muitas vezes usamos da violência, muitas vezes usamos da desonestidade, muitas vezes usamos da intriga, da maledicência, para conquistar coisas. Coisas que não nos preenchem, coisas que não preenchem o vazio. Logo nós nos decepcionamos. Logo nós entendemos que as riquezas do dia a dia, as riquezas da terra, elas são possuídas, sim, pelos violentos, por aqueles que vão causar prejuízo para os mansos e pacíficos. Como é que eu aceito isso? Como é que eu me submeto a um processo de violência, onde aquele que está me agredindo
está usurpando tudo aquilo que eu lutei para conquistar, me deixando sem nada, e ele já tem demais. E ele quer mais. E ele quer mais o supérfluo. Porque ele é um ser que tem um vazio existencial, que acredita ainda que com a violência vai preencher essa dor, essa solidão de alma. Então tudo aquilo que é supérfluo, mas é necessário para nós aqui no planeta Terra, não preenche aquele que já tem além do supérfluo. E por isso que Jesus nos promete que a justiça, olha que interessante no Evangelho, será na terra como é no céu. E nós não paramos para pensar sobre isso. Assim na terra como no céu. Colocamos nas mãos de Deus a justiça que deverá ser feita. Mas o Mestre Jesus está nos dizendo que a justiça na terra será feita pelos mansos e pacíficos, porque o Pai é amor. O Pai é manso, o Pai é pacífico, e aqueles que são filhos de Deus pacificarão a terra. A terra não pertence aos violentos. Assim como o mundo celestial, o mundo onde os espíritos habitam, que Jesus nos fala que há muitas moradas, também não pertence aos violentos. O mundo de paz, o mundo de alegria, o mundo de felicidade, de leveza, onde não haverá doenças, onde não existe inveja, não existe ódio, onde não há maledicência, onde não há ambição e não há inveja, não pertence aos violentos, porque os violentos gostam disso. E nós podemos entender que a lei de amor, que Jesus nos fala, a lei de caridade, não é uma lei humana. Porque a lei humana fala sobre isso. Mas a lei humana não pune o egoísmo. A lei humana sequer sabe quem de nós ou qual de nós é egoísta. Qual de nós é avarento. Qual de nós é maledicente. A lei humana não é capaz de captar isso. Mas a nossa consciência sim. E a nossa consciência está mergulhada na consciência divina. Nós somos como um pequeno peixinho num grande oceano. Qualquer movimento nosso é registrado pelas vibrações das moléculas de água desse oceano. Portanto, queridos amigos, queridos irmãos, a terra será assim dos mansos e pacíficos. Porque aqueles que são maus, aqueles que são perversos, que ainda estão dessa forma, se não se modificarem na sua própria consciência, por si mesmos, compreendendo que acima de tudo o que o Pai nos coloca no nosso planeta, na nossa terra, que permite nosso aprendizado, não lhe pertence, esses irmãos serão encaminhados para outros orbes, para outras moradas. Portanto, os maus serão expulsos. Não há outra forma. Porque os maus não poderão conviver mais com mansos e pacíficos, porque senão seria uma atrocidade. A nossa lei tem algo semelhante. Quando um criminoso é muito cruel, reincidente, as penas dele vão aumentando. 2 anos, 4 anos, 8 anos, 15 anos, 30 anos. Mas a pena para o espírito não é o Pai que determina. São as leis do universo, leis imutáveis, que todos nós estamos sujeitos. Se nós queremos um mundo feliz, se nós queremos uma terra de paz, de amor, de serenidade, precisamos pacificar a nós mesmos. Precisamos olhar para nós mesmos e nos perguntarmos: quanto ainda há em mim que não me permitirá permanecer em um mundo que eu desejo, mas que eu ainda não me esforço para conseguir. Assim nós vamos aprendendo no Evangelho de Jesus que a benevolência, a bondade com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, vai trazendo para nós doçura. Nós vamos nos tornando doces com a dor do outro, com o sofrimento do outro. Porque eu também poderei passar pela mesma situação. Consequentemente, nós vivemos em um mundo em que não podemos confiar nas aparências. Jesus nos fala sobre isso. São lobos vestidos de ovelhas.
É preciso olhar para o interior do outro. O mundo está cheio de pessoas, sim, que vão trazer nos lábios muito sorriso, muita afabilidade, muita doçura, mas por dentro o coração está cheio de veneno. Quer algo de você. Fala, mas não pratica. Orienta, mas não cumpre. É preciso olhar as obras desse que se mostra como representante do Mestre. É tão digno como o Mestre? Segue realmente o Evangelho de Jesus? As suas palavras são doces, mas será que se ele for molestado, se algo ruim acontecer, se alguém o contrariar, como é que ele reage? De uma forma mansa, de uma forma pacífica, entendendo aquele momento que o outro ainda está? Ou se contrariará e reagirá com grande violência? Nós temos um ditado para isso. Sou muito bom, sou muito calmo, mas não pisa no meu carro. Não é assim? Porque aí você verá quem eu sou. E Jesus está nos falando mansamente sobre isso. E essa classe de pessoas, de homens, de mulheres, são bonzinhos fora de casa, mas dentro do lar são violentos, agressivos, perversos e, ao mesmo tempo, extremamente constrangedores. Lá fora se submetem a alguém que é maior do que eles, mas dentro de casa se vinga por ter se submetido ao outro. Então nós vamos entendendo que o Evangelho de Jesus é uma lição diária. Por ser uma lição diária, nós precisamos praticá-la, lê-la e entendê-la. Porque Jesus está nos falando. Não adianta ouvir dos lábios das pessoas palavras doces, palavras melífluas, palavras que como saíssem do coração. Mas, se olharmos melhor, se sairmos desse encanto que o outro está tentando nos enredar, nós perceberemos a hipocrisia. E Jesus também nos fala sobre isso. Afastai-se vós de mim, hipócritas, pois sois semelhantes a túmulos caiados por fora e bolorentos por dentro. Jesus está falando do coração. Não está falando das palavras. O que você me diz é caiado, é pintura, é uma pílula dourada, mas o seu coração é perverso, é cruel. E assim nós vamos entendendo que com paciência, como Gandhi, vencer uma grande potência sem disparar um tiro, conceder a liberdade ao seu país e termina morto, assassinado. E ele já sabia que isso iria acontecer. Então aquele de nós cuja afabilidade, cuja doçura não são fingidas, e precisamos praticar isso, não nos tornarmos fingidos, mas sim ser verdadeiros naquilo que nós somos capazes. Nós jamais vamos nos desmentir. Porque aquilo que falarmos será sim, e aquilo que falarmos será não. Jesus fala sobre isso. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Não seja morno, seja quente ou seja frio. Não há meias palavras. Porque quando nós falamos daquilo que está no nosso íntimo, nós sabemos que não estamos enganando a ninguém. Diante daquilo que nós conhecemos ainda hoje, poderemos aprender cada vez mais e veremos com um sorriso nos lábios que aquilo que dissemos lá atrás era tão infantil, mas era verdadeiro. E hoje evoluímos, crescemos e a falamos de outra forma, mais profundamente, mas tão verdadeiro quanto. Assim, nós vivemos num mundo de provas e expiações, como diz a doutrina espírita. Um mundo de provas e expiações é onde o mal ainda predomina. Ainda predomina o mal. Veja o nosso planeta. Poderia estar melhor? Claro que sim. Mas ainda há muitos espíritos maus, muitos espíritos cruéis, encarnados e desencarnados, mas todos filhos de Deus. Todos encontrarão o seu momento de mansuetude, de arrependimento, de se preparar para consertar os seus erros. E para isso nós nos deparamos com a dor. A dor,
Os amigos espirituais nos dizem que é uma bênção de Deus. Que interessante. Como nós detestamos a dor, não é? Quem aqui gosta de ter dor? Dores não comuns. Pequenas dores, uma dor de ouvido, por exemplo. Como nos incomoda? Uma dor de dente nos incomoda profundamente. Mas se soubermos que temos uma dor que é incurável, por que Deus e os amigos dizem que a dor é uma bênção? Porque ela nos faz pensar, ela nos faz refletir, ela nos provoca movimentos interiores de espírito, e onde nós mostramos se já entendemos a mensagem do Mestre Jesus. Se nós já compreendemos que o nosso corpo é passageiro, se nós já compreendemos que estamos aprendendo como espíritos, se nós já compreendemos que a dor neste mundo é passageira. Porque ao desencarnarmos, a dor é física, é do corpo, são dos nervos, registrados por nosso cérebro. Mas pior do que essa dor, é a dor de espírito, é a dor de alma. É quando nós saberemos se escolhemos a porta estreita ou se escolhemos a porta larga do mundo material. Ser paciente é importante. Procurar ser iluminado, como Buda. Procurar ter a razão, como Kant. De tanto pensar, chegou à conclusão que existe uma razão que pode ser certa ou errada, mas essa razão me faz compreender o mundo à minha volta. E procurar ser como Jesus, o perdão, o amor, para que nós possamos realmente dizer que somos enviados pelo Pai para este mundo, para este orbe, para esta terra, para compreendermos que há caridade. Primeiro para consigo mesmo, o auto-perdão. Depois para com o próximo, o perdão mútuo. Não está em dar esmolas. Não está em dar cestas básicas. Isso é do mundo. A caridade. Realmente a caridade é quando você olha para si mesmo e sabe que pode receber o perdão de Deus se você se perdoar. Se você se procurar se modificar, se tornar manso, se tornar pacífico, generoso, fraterno, na medida das suas forças. Assim nós vamos caminhando como instrumentos divinos, nos submetendo muitas vezes a grandes dores, a grandes expiações, a grandes provas, a grandes desafios. Mas se chegamos até aqui, não é porque não tivemos dificuldades em nossas vidas. Cada um de nós defrontamos, superamos e nos defrontaremos e iremos superar grandes obstáculos ainda que irão nos ensinar que a terra pertence aos mansos e pacíficos. E essa mansuetude, essa pacificidade é respeito a nós mesmos. A paz deve constituir a meta do ser pensante. Olha que interessante. Daquele que pensa, daquele que analisa, daquele que raciocina, daquele que sabe o que é bem e o que é mal, do que é bom e do que é ruim. Não está falando da natureza, dos animais, do ser pensante. Aquele que tem consciência. Aquele que a partir do momento que adquiriu a consciência, adquire o livre-arbítrio, escolher para onde quer ir. A paz é tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma. A paciência é a exteriorização da paz que está em nós. A mansuetude é a preservação da paz que eu espalho. E ao mesmo tempo, nós temos que entender que são objetivos que nós nos propomos. Terminando o nosso encontro, podemos entender que quanto mais doente, mais atendimento a pessoa precisa. Mais atendimento àquele ser humano, aquele ser pensante que está doente de espírito. É uma ave humana ferida. É uma alma
que precisa de crescimento interior. E o crescimento interior vem da caridade do próximo que convive e está ao seu lado. Que é manso, que é pacífico, que abre mão de si mesmo para aliviar a dor do outro, embora carregue a sua própria dor. Pegue a sua cruz e siga-me, disse Jesus. O mestre não disse, dê-me a sua cruz, porque a cada um segundo as suas obras. Se somos mansos e pacíficos, as nossas obras serão mansas e pacíficas. Se somos o contrário, nós teremos uma cruz cada vez mais pesada, pesos colocados por nós mesmos. Muita paz a todos, que a luz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que possamos nos esforçarmos, porque não é fácil ser manso e pacífico. Paz a todos. Que fiquem em paz.